Ética, relacionamento com clientes e outros públicos. Parte 1. Comunicação empresarial na sociedade da informação. Olá! Esta aula vai gravitar em torno de dois eixos, de dois polos: sociedade da informação e sociedade do conhecimento. Cada um desses eixos, cada um desses polos reúnem uma série de fundamentos, de reflexões por parte dos diferentes, digamos, intelectuais ou agentes do mundo organizacional, inclusive, que devotaram bastante atenção para pensar a posição ou fundamento de cada um desses polos. Em alguns momentos, sociedade da informação e sociedade do conhecimento são tomados como sinônimos, em outros momentos com grande diferenciação. De um modo geral, ainda, cabe dizer que às vezes a expressão sociedade da informação é relacionada ao mundo do trabalho, enquanto que a expressão sociedade do conhecimento, à academia, à universidade e, portanto, com as gestões de um tipo de agente, que são os professores, os intelectuais da academia, que, por sua vez, criam teorias e fundamentam essa visão sobre esse importante eixo da sociedade, a gestão do conhecimento no caso. O nosso teórico de referência é justamente Daniel Bell, esse sociólogo, que propõe a expressão sociedade da informação lá no início da década de 70, especificamente em 1973, e depois em outras publicações a propósito desta de 1977. É um teórico que deixou uma grande herança intelectual, muitos discípulos, muitos admiradores, vamos dizer, seguidores mesmo dos seus postulados. Ele viveu bastante, enfim, deixou uma série de livros e, aceitemos ou não esses postulados, na verdade são referências. Os críticos do Daniel Bell veem no pensamento dele uma tendência conservadora, de direita, talvez, principalmente quando ele insistia, vamos dizer, numa percepção que depois se tornou clássica, que é o chamado fim das ideologias. A partir da queda do Muro de Berlim, 1989, nós teríamos, veja o tempo do verbo, teríamos assistido ao fim das ideologias, com a desintegração dessa posição política, topológica e política que é a direita e a esquerda. Isso dissolveria essa queda como símbolo e mesmo como concretização ou como finalização de um determinado processo, início de outro, teria desintegrado essas posições políticas e nós, portanto, a partir de então, estaríamos em outro patamar. É possível não aceitar tudo isso, aliás, frequentemente uma crítica, inclusive brasileira, um eixo da crítica, um segmento da crítica brasileira na universidade, não aceita absolutamente essa visão do fim das ideologias, muito pelo contrário, mas de qualquer forma, essa obra está aí, do Daniel Bell, para ser pensada como um todo. Indo à frente, ele diz o seguinte, na sociedade da informação, o conhecimento se estruturaria como determinante, palavra também frequente na reflexão sobre conhecimento, e informação. E, em consequência, os serviços baseados nele, no conhecimento, se colocariam como fundamento da nova economia, diluindo ou mesmo neutralizando o significado das ideologias. A partir de 89, ouve-se frequentemente falar uma referência constante à nova economia. E rigorosamente essa expressão nova economia, ela vai se sedimentando também, eu acho que sobretudo a partir de 89, mas já na era Reagan, no início dos anos 80, a partir exatamente de 1980, 81, o início da primeira gestão Reagan, nós passamos a ouvir em neoliberalismo e tudo o que isso significa em termos de uma visão específica sobre o papel da economia e o papel do Estado como regulador suposto, de preferência não regulador da economia, como deseja o neoliberalismo. Então, portanto, a discussão que se faz aqui é contemporânea, vamos dizer, dessas transformações. O neoliberalismo, em 1980, queda do Muro de Berlim, talvez mais ainda depois de 2000, 2001,
né, com a queda das torres, com a destruição das torres gêmeas, com um tipo de envolvimento geopolítico ou reposicionamento das peças, né, dos atores no campo geopolítico. Então, essa discussão aqui, enfim, idealizada ou desenvolvida rapidamente, tem a ver com esse cenário. Então, nós vamos lembrar que no Brasil, pela perspectiva do Brasil, a questão da informação, vamos pensar o Brasil hoje, nós temos 120 milhões de pessoas conectadas à internet, o que significa dizer que são 120 milhões de pessoas com maior ou menor intensidade, com maior ou menor alcance, abrangência e interesse mesmo. Nós temos pessoas que fazem parte de uma cultura digital, de uma conectividade, de um tipo de relacionamento que é o relacionamento de rede. As redes, como você sabe, não existem apenas na internet. A internet é uma grande rede, mas obviamente não é a única. Então nós temos esse painel que mais uma vez parece reforçar a ideia, o sentimento, enfim, a certeza mesmo de que a informação é rainha. Então a sociedade estrutura-se, ela necessita mesmo, ela é movida à informação, e esse seria o grande capital da virada do século XX para o século XXI e provavelmente durante muito tempo. E a sociedade da informação relacionada à ideia do trabalho, e enquanto que a sociedade do conhecimento, produção de conhecimento e agentes econômicos preparados para esse fim. O agente econômico preparado para esse fim, no âmbito desta aula, tem a ver imediatamente com a questão da gestão do conhecimento. É uma expressão utilizada no mundo corporativo, a gestão do conhecimento, frequentemente evocada por uma série de atividades, de estratégias, inclusive por meio das chamadas universidades corporativas. Há várias empresas que chegaram a criar verdadeiras universidades no mundo digital, não necessariamente, né, universidade construída em prédios, mas enfim, um ambiente de aprendizagem contínuo. Olha, outra referência para nós, e é sua, você tem que conhecer esse nome, é o Toffler, sempre referido quando o assunto é gestão do conhecimento, conhecimento e formação. Ele vai naquela linha ali já referida antes, no slide anterior, né, por outro agente, no caso o Bell. Ele diz o seguinte: a forma de alcançar desenvolvimento e poder econômicos no século XXI já não será a exploração de matérias-primas e do trabalho manual do homem, mas a aplicação dos recursos da mente humana, visto que reduz a necessidade de matérias-primas, de trabalho, de tempo, espaço e capital. O conhecimento passa a ser o recurso central da economia avançada. Na sociedade do conhecimento, usando-se, portanto, essa expressão, que nós temos a gestão do conhecimento. Essa expressão tornou-se clássica e recorrente e certamente você já ouviu. O processo de construção colaborativa de saberes se dá, obviamente, por meio da interação entre sujeitos. Processo de construção colaborativa de saberes, de acordo com uma avaliação segundo a qual esses saberes são um bem estratégico da organização. Se a empresa investe ou, enfim, desenvolve essa gestão do conhecimento, claro que me parece que é indispensável, antes de tudo, que ela seja capaz de fazer um diagnóstico sobre essa questão mesmo, como que o funcionário, o colaborador, se coloca, se é possível utilizar essa palavra, diante da necessidade de aprender cada vez mais e o que significa efetivamente isso para ele. Olha, como esse dispositivo é uma via de mão dupla, o dispositivo da gestão do conhecimento, dessa construção colaborativa, portanto, dos saberes, vamos dizer que o saber dos agentes é uma propriedade da empresa, mas, por outro lado, todos se beneficiam com seus resultados. Se não tivermos aqui no Brasil, portanto, uma gestão de conhecimento de forma colaborativa, inclusive com o próprio governo, em que medida o governo, enfim, nos 3 níveis, no município, no estado, o governo federal,
poderia também participar da gestão de conhecimento na empresa. Então nós temos, obviamente, como função do Estado a questão da educação, a grande educação, a escola. Mas quem sabe a gestão do conhecimento poderia contar com certos facilitadores por parte do governo nesses 3 níveis, para que de fato essa gestão cumprisse com determinadas missões, com determinadas metas. Algumas delas poderão ser percebidas numa estratégia que vamos apresentar em seguida. Esse quadro aqui é muito conhecido, você já deve ter visto na internet dúzias de vezes, mas acaba sendo ainda bastante útil, que é essa ideia de ondas de transformação, né? Nós temos essas ondas de transformação, uma revolução agrícola focada na questão mesmo da agricultura, naturalmente, quando se aprende a plantar e se alimentar conforme os frutos da agricultura. Aí, depois de uma revolução industrial, a máquina a vapor, obviamente, é a grande referência, e depois, muito lá na frente, a revolução da informação, a partir de 1970, a imagem que você vê na tela aqui é o satélite. A palavra, digamos, computador, a visão mesma do computador, passa a ter maior concretude no Brasil a partir de 1970, a partir de linguagens que eram conhecidas já na década de 60, como o COBOL, por exemplo. É o momento que lá, na Universidade de São Paulo, tem início as atividades da Escola de Comunicações e Artes, onde, por sua vez, estão, os tais cursos de comunicação, cinema, relações públicas, biblioteconomia. E é justamente esse cenário a que se refere aqui a revolução da informação. A base, o foco aqui passam a ser essas eras empresariais, que são os ambientes organizacionais. Você tem bastante informação, espero que uma informação suficientemente armada a respeito disso, porque a partir de 1920, a era da produção em massa, a linha de montagem, nós estamos pensando no Fordismo, no Taylorismo, não é? É bem que por isso que essa era, do ponto de vista dos modelos tradicionais de gestão, nós temos como destaque justamente a administração científica de Taylor e Fayol, a administração das relações humanas de Mayo, nós temos a administração burocrática de Weber e outros modelos tradicionais de administração. Aqui em cima, nas eras, nós temos a era da eficiência, 1950, pois é justamente essa chamada era da eficiência, aquela mais marcada pelos modelos funcionalistas, ou pela gestão burocrática, outra vez, de Weber. Não é? Ele que nasceu antes, ele não viu propriamente, morreu ali 1940, enfim, 40 e pouco, ele não viu propriamente, ele não testemunhou, digamos, o êxito, a assimilação em massa dessa sua teoria. As empresas pensam em eficiência, em controle rígido, tá certo? Não necessariamente de forma exorbitante. A palavra burocracia no âmbito brasileiro, claro que sempre evoca, o poder do escritório, como diz a etimologia da palavra, mas a aberração, ou seja, a deformação propriamente da burocracia como excesso de controle. Não era isso que pensava o Weber. O Weber está pensando em eficiência, assim como antes, o Taylor, Fayol, assim por diante. Mas, de qualquer forma, voltando aqui, essa era da eficiência diz respeito de forma muito marcante ao momento funcionalista, ao momento da burocracia. Indo adiante, nós temos a era da qualidade, que diz respeito à administração japonesa, os vários modelos. Temos lá o toyotismo, você já ouviu falar nisso, a administração participativa, essa administração empreendedora e ainda um tipo de administração que é holística, aquela que tenta ter uma visão 360 graus. Aí nós estamos vendo, acompanhando aqui o esquema. Se em cima nós temos a era da qualidade, em 1970, em seguida nós temos início ao que se chama de era da competitividade. Essas expressões são mais ou menos líquidas, são mais ou menos genéricas, ela não tem muito, digamos, rigor científico. Falar em era da competitividade
Isso é mais ou menos assim genérico, mas serve aqui para o esquema conforme a proposta desse teórico que é o Pereira. Dentro ainda desses dois momentos, qualidade e competitividade, os novos modelos de gestão a que me referi, e a partir de 2000, esses chamados modelos emergentes, dentre os quais a gestão do conhecimento de que estamos tratando e vamos ver mais. Esses modelos biológicos, quânticos, teoria do caos, o pensamento complexo, tudo está aqui a partir do ano 2000. Do ponto de vista histórico, sociológico, do ponto de vista filosófico, por que o ano 2000? Lá temos a mudança de século, isso já se esperava, mas de forma muito decisiva e marcante, a queda das duas torres, a destruição das torres gêmeas, não é, no ano de 2001. Não é? Em 11 de setembro de 2001. Esse aí é um marco. O Hobsbawm diz que o século XX terminou em 89, tá certo? E o século XXI somente começou em 2001, nesse momento. O comunicador precisa conhecer tudo isso profundamente. Vários dos temas, sim, não todos, obviamente, né? Não caberia numa vida. Mas ter essa visão, pelo menos esquemática, o esqueleto, para que você possa, em qualquer situação, orientar-se. Isso você precisa ter. E aí está a questão da segunda metade dos anos 90, para cá assistimos à construção desse conceito de gestão do conhecimento, principalmente a partir de 2001, e aí servirá esse próximo tópico como referência do conceito que mais nos interessa. O que é gestão do conhecimento? É um processo organizacional focado em resultados estratégicos, da mesma forma como podemos falar em comunicação empresarial como um termo estratégico, não é? Como um ativo estratégico. De forma mais localizada ainda, de forma ainda mais específica, nós podemos falar em conhecimento como diferencial, como, portanto, um ativo estratégico, um capital. É bem por isso que desde a década de 60 e um pouco antes, a expressão capital humano, e aí nós temos como referência um outro pessoal, Schultz, é o principal teórico, capital humano é justamente esse capital ganho onde? Na escola e por tudo aquilo que se colocou como suplemento a partir do conhecimento desenvolvido e obtido na escola. Esse é o capital humano, você. E aí, nesse momento a que nos referimos, da metade de 1990 para cá, essa questão da gestão do conhecimento sob responsabilidade da empresa. Então é um processo organizacional focado em resultados estratégicos, visando agregar valor, que é um intangível, aos produtos e serviços, portanto, em benefício dos clientes, através de funções, são os subprocessos, como a identificação, a criação, a organização, a disseminação e compartilhamento, a avaliação, a mensuração, a retenção, como nós vamos ver já, a proteção dessa informação adquirida, além da aplicação do conhecimento no âmbito dos seus negócios e abrangendo toda a sua cadeia de valor. Então, uma série de fazeres, de providências e iniciativas e ações vão desde a criação, passando pelo desenvolvimento, aprimoramento, a retenção, a remodelagem e assim por diante. O tipo de proteção, existe o conhecimento que se torna absolutamente estratégico, segredo de empresa, e isso obviamente precisa de uma atenção suplementar. Fórmulas, por exemplo, eventualmente desenvolvidas ali no âmbito daquela empresa que pesquisou, essa fórmula é um bem, não é? E ela precisa ser protegida. Imagina a fórmula de remédios, ainda que venhamos a conhecer, não é um segredo, mas o processo da construção, né, desse artefato, por assim dizer, desse produto, que é um remédio, isso aí obviamente que é um ativo da empresa. Então, aqui é só uma retomada muito rápida, pelo menos do ponto de vista da imagem, essa aqui está bem melhor, né? Nós temos aqui
os valores sociais básicos da sociedade industrial e do conhecimento. Outra vez, aqueles grandes esquemas para você conhecer, ter aí presente no seu espírito, para quando você ouvir falar em sociedade industrial, pensar em valores dessa sociedade, você sabe a que se refere, assim como a sociedade do conhecimento. Você vê que lá no industrial, quando fala em sociedade industrial, você já sabe que nós estamos falando aqui do poder da burocracia. Em termos de paradigma, a burocracia não é um paradigma, antes de tudo uma teoria, não é? O paradigma é o funcionalismo, que pensa, né, a informação como um ser vivo, um objeto vivo, tem vida. Uma sociedade é um organismo, por exemplo, e o funcionalismo quer saber como essa sociedade vive como organismo. Então aqui, sociedade industrial, nós estamos pensando nesse grande paradigma que é o funcionalista, onde existe hierarquia em oposição à igualdade, a conformidade de um lado em oposição à individualidade e criatividade. Lembrando que isso não se limita à empresa, nós estamos pensando no cenário das grandes sociedades, não é? Vamos voltar. De um lado, padronização, do outro lado, diversidade. Você tem que entender isso aqui de forma assim, né? Genérica, né? Não pense que de um lado nós temos as trevas e do outro lado a própria luz do sol. Você acha, por exemplo, que a questão da igualdade acontece em sua plenitude? Obviamente que não, né? Do outro lado, nós temos, em oposição à ideia de centralização, a descentralização. Existem, vamos dizer assim, esses fatores, esses dispositivos que participam desse grande processo da descentralização. Por exemplo, de que modo o terceiro setor, por exemplo, tenta participar das ações de governo. Há quem diga, isso sobretudo outra vez de 1990 para cá, que o terceiro setor, e aí entram, como você sabe, as fundações, as ONGs, as cooperativas e outros modelos, né? A OS, Organização Social, aquele tipo de organização que faz gestão de posto de saúde. Isso é uma forma de descentralização promovida pelo próprio governo até certo ponto. Promovida pelos governos em todo o mundo, portanto, se é proposto e os efeitos são assimilados, mas no momento que há essa assimilação, essas instituições forcejam por obter, num processo adiantado, ou chegar ao nível de descentralização maior ainda. Então, no relacionamento de primeiro setor, que é o governo, segundo setor, a empresa, e terceiro setor, essas instituições, nós percebemos esse tipo de ação. Os críticos desses formatos chegam a dizer que o governo brasileiro, por exemplo, estaria privatizando ou levando para o setor privado. Afinal de contas, essas instituições do terceiro setor são privadas, não são públicas, não é? Estaria levando para o setor privado aquilo que é próprio do setor público. Essa é uma discussão que está acontecendo e, obviamente, mais uma vez, você como comunicador tem que estar a par. Mas eis aí uma parte desse processo de descentralização. Voltando aqui ao quadro, nós temos de um lado eficiência e do outro lado eficácia. De um lado o processo, digamos assim, do outro lado propriamente o efeito. A especialização, claro que a especialização está aqui, como também está presente hoje. Mas do outro lado, a generalização, a interdisciplinaridade, o holismo, a qualidade de vida, a conservação dos recursos materiais. Pense bem você a experiência que está tendo com as aulas, enfim, na área de comunicação empresarial. Ora, isso também é uma forma de não especialização. É preciso ter uma visão global, holística, 360, mas ela não é super especializada. Por exemplo, vamos pensar uma forma mais especializada de tratar isso. Não se trata de um curso de publicidade e propaganda, é também, não é? É uma sub-área mercadológica, como você já sabe. Então, aqui nós caminhamos, ou se tenta desenvolver uma visão holística, não especializada, generalizada nesse sentido, um pouco conforme, portanto, esse relógio da contemporaneidade, né, o momento que vivemos hoje.
esse momento que muitos chamam de pós-moderno. No outro lado, nós temos ênfase no conteúdo quantitativo e na segurança. O que nós temos de outro? Na qualidade do resultado e a autoexpressão e a autorrealização. Vamos pensar no sistema de ensino brasileiro. Então, até 1970, 71, nós temos uma escola no âmbito governamental, uma escola pública, com uma qualidade bastante significativa, a verdade é essa. Ora, no momento em que há o acesso à escola, a escola cresce gradativamente, isso é fato, isso é histórico, a escola brasileira vai perdendo em qualidade gradativamente ao longo dos anos 70 e chegou nos anos de 1980 na ladeira abaixo. Aí batemos todos os recordes de tudo aquilo que era muito ruim em termos de educação. Então, de um lado aqui, nós estamos falando da qualidade do resultado. É claro, que bom que possamos ter até a quantidade com qualidade. Esse foco aqui da direita, da sociedade do conhecimento, pensa muito qualidade nesses termos, né? Não se opõe necessariamente à quantidade, mas se força a um compromisso enorme de se perseguir a qualidade. Inclusive, voltando àqueles modelos administrativos, você sabe que existem modelos focados em qualidade. A partir disso, nós já podemos pular e conhecer a espiral do conhecimento. Então, nós temos aqui o ambiente, como você vê, da organização. E aí, aqui uma tentativa de mapear o processo de construção dos saberes. Você lê aqui na base o indivíduo, o grupo e a organização. No primeiro momento, nós temos aquilo que é tácito, silencioso, não explícito, portanto, tácito, portanto, se opõe à ideia daquilo que é explícito, é um antônimo, de tácito para tácito, quando dois indivíduos, apenas dois, compartilham determinado saber, ou comungam em torno de determinado saber. Que saber pode ser esse? Qualquer, na verdade, estratégico para essa organização. Por outro lado, em seguida, nós temos um movimento que é de tácito para explícito, quando esses indivíduos, eles comungam, eles compartilham com a organização um determinado saber. Então aí você vê as marcas dos indivíduos em torno do grupo, formam um grupo, não em torno do grupo, formam um grupo, e a partir disso, esse grupo, como um todo, ele está compartilhando um determinado saber. Qualquer que seja, é claro que do ponto de vista do interesse da organização, nós vamos ter aqui saberes estratégicos, não é qualquer saber, tá? E aí nós temos essa passagem do que era apenas tácito passou a ser explícito quando se constitui esse grupo. O grupo ou os grupos, por sua vez, os vários grupos, no momento em que eles explicitam, eles compartilham com a própria organização esse conhecimento, nós temos aqui uma passagem de explícito para explícito. Nós temos a primeira passagem de tácito para tácito, não é isso? Entre indivíduos, depois de tácito para explícito, os indivíduos que formam um grupo, aqui nós temos o conhecimento conceitual. Finalmente, esses vários grupos compartilham com a organização, também no movimento agora de explícito para explícito, e finalmente é possível que a organização compartilhe com o indivíduo e ele internaliza esse conhecimento. Ele passa portanto, aquilo que é explícito para tácito. E outra vez, como é uma espiral, o processo é reativado. Na outra tela, nós vamos, em síntese, ver o seguinte. A socialização significa compartilhar e criar conhecimento tácito através da experiência direta, não é? Vamos voltar aqui. Nós temos aqui a experiência direta, esse compartilhamento, esse conhecimento compartilhado de indivíduo para indivíduo. Depois a externalização significa articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. Em que momento acontece isso? Nesse segundo momento em que há a passagem do tácito para o explícito, do quadrante superior da esquerda para o quadrante superior direito. Depois nós temos ainda uma fase de combinação, que é sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. Como pode acontecer isso? A combinação e se sistematizar, por exemplo, criar um relatório. Quando
um dos artefatos, um dos resultados, não é? É a criação de um relatório. É uma forma de compartilhar para o grupo. E, finalmente, nós temos a internalização, que é aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. Internalizou-se aquilo assimilado, os grupos compartilharam com a organização. A organização, por sua vez, compartilhou com o indivíduo e o indivíduo internalizou um determinado conhecimento. E volto a dizer, não é qualquer conhecimento, na verdade nós temos uma escala, por assim dizer, de interesse, vamos dizer, um repertório, um manancial de interesse da instituição. Não se trata de qualquer situação de conhecimento, embora todas elas, ou pelo menos a maioria, sejam muito bem-vindas. Aí está uma forma ainda mais sintética ainda de dizer: cada modo do processo envolve uma combinação, palavra-chave, diferente das entidades de criação do conhecimento, como mostrado abaixo. Então nós temos a socialização de indivíduo para indivíduo, outra vez, de tácito para tácito, a externalização, aqueles dois indivíduos ou um deles vai do indivíduo para o grupo, porque afinal de contas, o tácito para tácito, a interação entre os indivíduos gerou algum tipo de produto e esse indivíduo compartilha com o grupo. A combinação do grupo para a organização, ou os vários grupos, ou um grupo que seja para a organização, e finalmente a internalização, que é a organização para o indivíduo. Nada disso dá de forma espontânea, obviamente, há não só também um clima organizacional propenso a isso, vamos dizer que exista mesmo uma política, aí a ideia de gestão de conhecimento. Nós estamos falando de gerência, de gestão, de uma verdadeira propedêutica, ou seja, uma série de fatores que facilitam, fortalecem, e valorizam determinadas ações. Então nós estamos pensando em gestão. Você, futuro ou atual comunicador, participa disso? Sim, pode participar em parceria com a gestão de pessoas, portanto, ser um dos artífices da gestão do conhecimento. Lá, quem que gera esse conhecimento do ponto de vista formal e onde ele pode estar? Aqui, nessa forma que pode nascer no chão de fábrica, eventualmente, mas em outros níveis hierárquicos da instituição, quaisquer que sejam. Frequentemente isso acontece também no nível das gerências, claro que da diretoria, em cargos eventualmente inferiores à gerência, eventualmente à diretoria, portanto. Então, esses são os artífices, são os agentes de processos desse tipo. No entanto, se a gestão ela é orgânica, ela pode e talvez deva mesmo, em determinadas circunstâncias, envolver o chamado chão de fábrica, uma expressão muito assim de raiz. Naturalmente, os operacionais, os funcionários operacionais fazem parte desse tipo de estratégia. O que mais nós podemos pensar em termos de gestão do conhecimento? Se há um saber, um conhecimento compartilhado, isso eventualmente poderá ser compartilhado com os públicos. Quais são os públicos preferenciais? Claro que nós estamos pensando lá investidor, os acionistas, fornecedores, por exemplo, distribuidores, vendedores externos, terceirizados, toda essa gama de agentes em torno da instituição devem ser alvo aí da gestão de conhecimento. Existem, digamos, materialidades para desenvolvimento da gestão, existem ambientes. Ora, um deles, em termos de universidade corporativa, um deles é se pensar num AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, AVA, e lá nesse AVA colocam-se material didático, de preferência material didático pensado segundo as necessidades de um ambiente digital. Então, portanto, não é apenas PDF com 200 páginas, mas slides, por exemplo, vídeos, palestras, etc, 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 material escrito, pensado para esse meio, não é isso? Outras estratégias, a participação, provisionamento mesmo de palestrantes,
o convite e o programa mesmo de educação corporativa que inclua essa presença do palestrante, convidado especial para cumprir determinada tarefa. Com frequência, a gestão do conhecimento lança a mão dos consultores, né? Dos consultores com tudo que significa consultor, para bem e para mal na instituição, né? Para bem e para mal, mas isso é um outro assunto. Então, esse aí é o grande cenário, de forma também muito rápida, muito esquematizada. Já existe uma bibliografia enormíssima sobre gestão de conhecimento e convido você a conhecê-la mais de perto. Muito obrigado por sua atenção e bons estudos.